Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, a você ligado aqui no Acorda Vascaíno nesse sabadão, dia 11 de junho de 2022. Estamos chegando aqui em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem no primeiro comentário um link, vai lá, faz a sua aposta, por exemplo, no jogo do Vasco amanhã, ou então em jogos do Campeonato Brasileiro, rodada começando hoje. Você coloca Ave Mais e você dobra a sua aposta. É uma maravilha porque você ganha dinheiro, faz aí uma dobra de grana, colocando 100 vira 200, 200, 400 e você tem grana para poder se divertir e ganhar. E a 1xBet é uma empresa séria, grande e que paga rápido e paga bem. O Vasco joga amanhã contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que promete muito, e eu prometo falar dele amanhã, nesse domingo, antes do jogo. Eu vou estar no Maracanã, vou levar minha família, vou desfrutar um pouco, vou participar do pré-jogo, do pós-jogo, com certeza, mas vou desfrutar com a minha família. Mas eu queria falar sobre um assunto que tem me deixado assim, cada dia mais incomodado. Porque eu acho, caros amigos, que vocês precisam mudar a cabeça de vocês. Eu fico percebendo em alguns comentários coisas assim que eu não consigo entender. Vocês acham que dinheiro dá em árvore? Que dinheiro tem uma sementinha que você planta e cresce dinheiro? E que alguém que vem de fora para fazer um investimento e botar grana tem um saco sem fundo, investe em tudo, vai gastando. E outra coisa, não pode ter lucro, não tem interesse em ter lucro. Pois bem, eu só dou uma notícia a vocês, eu acho que vocês vão se decepcionar muito com o processo da SAF. Porque a SAF é totalmente diferente disso. A verdade não é a SAF. Na verdade, o esporte profissional, o esporte que demanda investimento, ele é assim. Imagine só, eu ontem estava vendo o meu Golden State Warriors, time que eu adoro, uma franquia espetacular, porque tem grandes jogadores, e jogadores que, independente da idade, chegando aí a várias finais, é o time que mais chegou a finais nos últimos anos da NBA. Os caras correm, os caras têm disposição. Mas aí você vai ver o time do Golden State, que fez um time recente, só com jogadores de grande nível, de grande nome. Tinha o Stephen Curry, o Klay Thompson, dois jogadores já da casa ali. O Draymond Green também é um jogador muito da casa. O André Iguodala, que já tinha rodado, mas veio, um jogador também muito importante. E volta e meia completava com o Kevon Looney, enfim, jogadores que chegou a ter o Kevin Durant. Enfim, imagine um time com Kevin Durant, André Iguodala, Draymond Green, Klay Thompson e Stephen Curry, um quinteto mágico. E o time chegava e brigava e ganhava títulos. Porém, esses jogadores formam um alicerce de um grupo de 12, porque precisa girar. E aí você vê o giro, porque você vê o Golden State trazendo jogadores como Jordan Poole, como Wiggins, jogadores que não têm a plasticidade, né? Lee, enfim, jogadores que não têm a plasticidade de muitos, mas que são jovens e que são importantíssimos para dar um equilíbrio a um time que já se torna veterano. Um time que já tem, é claro que os talentos enraizados, mas que precisam mudar. Você tem um Klay Thompson que fica praticamente 2 temporadas fora por conta de uma lesão e você precisa ter quem o substitua. E nem por isso o Golden State deixa de brigar. É claro, gente, que jogador veterano, jogador mais experiente, faz parte do plano da franquia, até por questão de negócio, por questão de business fora, de atrair público, de trazer grandes massas, de vender produtos. É importante ter esse tipo de jogador. Mas o basquete profissional americano talvez seja um ponto fora da curva a partir do momento em que esses jogadores têm um tratamento de reis e conseguem ter uma boa longevidade, né?
Kareem Abdul-Jabbar, é claro que em outra época, no lendário time do Lakers, jogou até 40 anos de idade. Você tem exemplos claros aí de jogadores que foram bem bastante utilizados, Charles Barkley, Magic Johnson, até o próprio Michael Jordan, jogadores espetaculares que jogaram muito tempo. E o basquete americano ele se sustenta porque ele não precisa fazer negócio. Mas eu estou dizendo pelo lado esportivo, como é necessário você ter jovens que sustentem a saúde de uma equipe. Se você precisa, além de sustentar a saúde do negócio, do time, porque um time bom, competitivo, que ganhe títulos, vai dar retorno na franquia, vai dar retorno num campeonato tão espetacular em termos de rendimento e tão igual como é a NBA. Mas é claro que você precisa ganhar. E se você tem um time baseado em veteranos, sempre tem uma hora que um time mais novo vai ganhar do seu time veterano. Porque o basquete está cada dia mais ágil, mais rápido, mais forte, com jogadores fisicamente muito atléticos. Então você precisa, mais do que nunca, ter saúde agregado. Mas vamos sair da NBA. Eu dei apenas o exemplo esportivo. O exemplo negócio talvez esteja espalhado pelo mundo, em grandes clubes da Europa, que contratam grandes jogadores, mas revelam também jogadores muito bons. Barcelona e Real Madrid, vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui. Eu acho que é uma comparação muito importante, porque Barcelona e Real Madrid têm as famosas canteiras, né? Eles revelam jogadores de base com muita profusão. Aquele time do Barcelona maravilhoso, tinha vários jogadores criados ali, né? Você tinha Busquets, que acabou saindo, foi para a Inglaterra, mas voltou. Na verdade, Busquets não, o Piqué. Você tinha Busquets, você tinha Puyol, você tinha Iniesta, Xavi. E você complementou. Numa época você trouxe Ronaldinho Gaúcho, numa outra você já tinha Messi, que também é um jovem que veio da Argentina, sempre buscando o aspecto técnico, o aspecto capacidade, mas valorizando muito o que se cria na base e fundamentalmente buscando jogadores jovens, como o Lionel Messi. E você vê o Barcelona chegando longe, mas necessariamente fazendo negócios também, vendendo seus jogadores, comprando-os, mas também fazendo negócios. E acho que isso comprova aquilo que eu queria falar em relação ao Vasco. Porque eu vejo muitos de vocês, eu respeito, mas não concordo, definitivamente não concordo, porque vejo a cada dia o esporte futebol sendo necessário que você dê saúde à sua equipe. O Vasco, nos últimos anos, teve um time cheio de nomes, né? Cheio de nomes. Mas jogadores efêmeros, momentâneos, sem longevidade. Nós ficamos durante 3 anos dependendo de um jogador de 30 e tantos anos de idade, que era o Leandro Castan. Nós choramos por um Maxi Lopes, um jogador veteraníssimo, que já tinha jogado garoto no Barcelona. A você contra esse tipo de jogador? Em profusão, sim. Nos dias de hoje, acho um risco. Eu quero ter um time competitivo, e um time competitivo passa por saúde, por correr, por brigar, por ter capacidade física de dar um tapa e ganhar do seu adversário, do seu zagueiro ter força para segurar um atacante rápido, do seu meia de ter condição aeróbica de correr muito, de fazer o box-to-box. É claro que agregado a isso você tem que ter o talento, mas o talento ele é muito mais pródigo na juventude e mais para o meio de idade do que já para o final de carreira, quando você só tem o talento, mas às vezes a perna não obedece o que o cérebro quer. Eu não sou contra o jogador de mais de 30 anos, longe disso, até porque, volto a dizer, comparando a NBA, há muitos jogadores que, por conta das tecnologias, por conta de uma ciência desenvolvida, têm uma longevidade, jogam em alto nível até muito tarde. Porém, acho que em profusão eles fazem mal a um time. Fazem mal. E acho que o pensamento
que está se batendo muito nas redes sociais, e acho que até de forma covarde, quando as pessoas dizem, eu não sou a favor dessa 777 porque ela tem a cabeça do Bragantino. Eu não sou a favor dessa 777 porque eles só estão pensando em contratar jovens. Primeiro que eles não estão no clube ainda. Mas devem entrar. Segundo, que quem pensa assim e faz uma comparação com o Bragantino deveria ter vergonha. Porque o Bragantino, nos últimos anos, sob uma gestão profissional, tem sido muito melhor do que o Vasco. Prestem atenção nisso. O Bragantino tem sido muito melhor, tem um CT melhor que o Vasco, tem resultados melhores que o Vasco, tem conseguido fazer compras muito melhores que o Vasco, tem vendido então muito melhor do que o Vasco. Tem um técnico jovem, fora da curva de nomes, nomaços e nomões. A gente precisa sair do passado jurássico que a gente vive. A gente precisa passar essa fase. E dizer que eles só pensam em jovens. Ora bolas, o que é um jovem para vocês? Vamos lá. Um jogador de 18 anos é jovem? É, bastante jovem. Um jogador de 23 anos, 24 anos é jovem? É um jovem mais experiente um pouco. Acho que a gente precisa entender, primeiro, que é um negócio, que é algo que eles precisam ter retorno, e o retorno no mercado mundial só acontece com jovens. Ninguém vai vender um jogador com 33, 34 anos. O Carlos Brasil falou na última quinta-feira, lá no canal Atenção Vascaínos, no AVNews, que eu apresentei, sobre o convencimento que ele está fazendo aos estrangeiros, aos americanos, de que o futebol é fundamental você ter, sim, pelo menos alguns jogadores mais cascudos, pilares, mas não todos. Não 5, 6, 7 jogadores. Eu vejo o torcedor do Vasco falar de Allan Kardec, falar de Alex Teixeira, falar de tantos outros jogadores que já passaram dos 30. Esses jogadores são importantes, têm seu valor, mas será que é necessário ter tantos? Será que não era melhor, por exemplo, buscar um Paulinho, que é um jogador que saiu do Vasco em 2017, foi embora, brilhou em 2017, foi embora em 2018, há 4 anos está brigando lá na Alemanha para tentar se firmar e não vai ficar no Leverkusen, que é um jogador com uma idade ótima, campeão olímpico no Japão, que tem uma capacidade muito grande técnica, que tem o DNA vascaíno. O Paulinho, para mim, é um jogador que seria um capitão do Vasco, mesmo jovem. Mas é um jovem que você recupera, porque você consegue recuperá-lo e você consegue revendê-lo. Olha que interessante. Porque ele é um jogador ainda jovem. Eu não sei quantos anos tem o Paulinho, mas não tem mais de 27 anos, 26 anos, não deve tê-lo. Acho que longe disso, muito pelo contrário, tem bem menos. O Paulinho é um jogador que eu acho que sai bem desse exemplo, dessas pessoas que têm uma cultura jurássica, volto a dizer, que pensam num treinador nomão, num treinador pesado. Eu vejo gente clicando Joel Santana. Eu não sei se é farra, se é piada, não sei. E nada contra. Mas eu acho que as coisas precisam mudar. E olha quem está falando aqui, um cara de 52 anos, que está aprendendo e reciclando com isso, da importância da gente sim investir no jovem, no cara de cabeça fresca. Mas você está querendo que os velhos saiam? Não, mudem de posição. Entrem para a gestão, sejam bons gestores. Antônio Lopes virou gestor de futebol, levou o Atlético do Paraná um vice-campeonato da Copa do Brasil, levou o Botafogo a disputar uma Libertadores e chegar longe. Acreditou no Jair Ventura como treinador, porque teve a humildade de se reciclar e entender, na beira do campo não dá mais para mim. Então eu acho que cada um no seu cada um, cada macaco no seu galho. Então eu acho que a cabeça dos norte-americanos, que é uma cabeça que muita gente critica, eu não, porque eu entendo. Porque quando você investe, você quer retorno.
Agora, é claro que o retorno tem que ser dado, como na NBA, com campeonatos, com disputa, com títulos. Só que isso é uma soma. Para você ganhar títulos, campeonatos, chegar a disputas, as finais, você precisa ter um time competitivo, o que agrega técnica e saúde e juventude. Não façamos um time só de velhos, só de veteranos, só de jogadores do nosso imaginário, como se a gente jogasse um futebol team game, como se a gente jogasse um futebol manager. E não é assim que a banda toca mais, gente. Esse tempo do futebol passou. Porque esses times que fazem equipes assim de aluguel ganham 1, 2 anos e somem, desaparecem. Porque esses jogadores começam a sentir, a bater pino, como a gente fala, porque não aguentam fisicamente o repuxo de uma temporada brasileira que tem aí 50, 60, 70 jogos. Então a gente precisa entender que além do business, tem sim a questão técnica. Um jogador de 23, 24, 25 anos, 25 é até mais velho, é um jogador capaz de ajudar. Você traz um jogador de 21 anos do River Plate, um camisa 10. Você traz um jogador de 21 anos do Nacional de Montevidéu. Você traz um jogador de 22 anos do Boca Juniors. Ora bolas, você monta um time com esses caras e traz um experiente. Tá ótimo. Chega de velharia, chega de ficar pensando no passado. Saiam desse passado jurássico. Entendam vocês que o tempo é outro. E volta a dizer, quem fala aqui é um cara de 52 anos de idade. É inadmissível que as pessoas não entendam que isso acabou, que vai mudar. O Vasco está para contratar um treinador e as pessoas estão. O André Jardine não é um bom treinador, porque eu prefiro o Cuca ao Renato Gaúcho. Amigo, muda, porque não vai ser assim mais. Esses caras já tiveram um tempo. E quem quiser se reciclar sem o pensamento do Bragantino, que é uma vergonha a gente comparar, porque o Bragantino é melhor do que o Vasco hoje, em termos esportivos, em termos administrativos, em termos financeiros. Não vai andar. Tem que mudar. Hoje, as questões envolvendo os processos tão falados aí pelos gestores precisam ser aceitos. Vamos ter que entender isso na nossa goela. Porque a gente que vive, vocês ou muitos que vivem aí ainda, não, vamos trazer o Cuca, vamos trazer o Renato Gaúcho, claro que são grandes treinadores ainda, não estão aposentados, mas estão numa outra realidade. Eu ontem fiz uma entrevista com o presidente, ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, lá no AVECast, e ele disse claramente, o Flamengo talvez só daqui a 10 anos faça uma SAF. Mas ele admitiu, porque enfileirou várias vendas. Vinícius Júnior, Paquetá, Léo Duarte, tantos outros, vendeu. Deu sorte, ganhou títulos, competência também. E eu acho que isso precisa ser colocado. O Flamengo talvez possa fazer isso, porque é um modelo ainda mais arcaico, né? É um modelo ainda da associação que não me entra mais na cabeça. Porque eu vi ontem pela entrevista dele, se você não viu, veja lá, o quão difícil também é internamente o rival. Igual o Vasco. Brigas e brigas e coisas até indo para a delegacia. Um negócio muito sério. O futebol brasileiro é corrompido em relação a isso. E eu vejo que talvez a gente tenha um sopro com um investidor americano, alguém que vai botar dinheiro, que tem um pensamento de vou modernizar isso aqui. Vamos fazer CTs de primeira, vamos profissionalizar todos os processos, pessoas aqui dentro, todo mundo dentro de um nível, todo mundo capacitado, não vai ter amigo do amigo do amigo. Vamos fazer uma limpa em quem não vai para lugar nenhum. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir o companheiro Stefano Poc, que é de um site Deus Me Dibre, lá de Minas Gerais, falando sobre o processo do Cruzeiro. O Ronaldo mandou todo mundo embora, sem nenhum tipo de medo, receio. Pagou todo mundo, mas começar do zero. E eu acho que o Vasco passa por isso, inclusive no processo e na nossa mentalidade. Chega de ficar pensando no passado, no cara do passado, no treinador do passado, no nome, porque nome não resolve. Pode resolver e pode não resolver. E se não resolver, a gente vai pedir a cabeça do cara. Por que não tentar que o clube ande independente de quem esteja na beira do campo?
É o que eu entendo que o Vasco está fazendo hoje. Uma escolha de um treinador que me parece ser extremamente criteriosa, como há muito eu não vi, se é que eu vi um dia. De você entender se faz isso, se faz aquilo, estudar um perfil. Como eu falei ontem aqui, quando você vai contratar um profissional para sua empresa, você faz um levantamento. Você vai naqueles sites de empregos, ou então você chama um headhunter e procura, olha, eu quero isso aqui, o cara vai correr atrás para você. Porque assim é o profissionalismo. Você busca profissionais que entendam os processos, que saibam do tamanho do clube, que tenham competência, que tenham capacidade. Agora, a bola entrar é inerente a ser velho, gordo, magro, qualquer tipo de coisa. É trabalho. Eu disse isso aqui também. Nenhum treinador é vagabundo. Nenhum treinador que vai para o clube larga. Não vou treinar hoje não. Não, eles trabalham. Mas tem também o componente estrela, o componente sorte. Claro que tem. É fundamental. Como em contratações. Ué, o Atlético Mineiro não contratou o Hulk, deu certo? Mas contratou o Diego Costa. Que eu tenho certeza, eu vi gente ontem, torcedor do Vasco, pedindo o Jô. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ajoelha no milho. Vai querer o Jô pra quê? Sério? Vocês reclamam que não querem o centroavante do Independiente ou do Racing, que é emprestado ao Chacarita, que é um jogador que há 5 anos é o melhor sub-20 da Argentina, mas querem o Jô. A gente tem que mudar isso. E vai ter que ser na porrada, vai ter que ser a fórceps. Entendam. Agora, vir dizer, não, vou votar contra a SAF, eu não apoio. Infeliz. Porque, na verdade, isso não tem nada a ver. A gente vai ter dinheiro, mas tem dinheiro para fazer o certo. O Eduardo Bandeira de Mello falou isso para mim e para o Bismarck ontem. O problema é que, por mais privilégios que o Flamengo tenha, o Flamengo soube usar bem o seu dinheiro, e é uma realidade. O que o Vasco tem que fazer com a SAF é saber bem usar o seu dinheiro, com profissionais ali dentro, com gente que possa ser capaz, o Carlos Brasil, um Rodrigo Caetano, acho importante, gente que possa ajudar, mas pensamento novo, cabeça nova, gente que entenda, gente que busque na base jogadores importantes, que busque uma forma de jogar, que busque uma maneira de contratar, e que forme ídolos, que formem Stephen Curry, que formem Klay Thompson, jogadores que estão na franquia do Golden State há muitos anos, mas que eram garotos também, e que já tomaram muita chapuletada, mas hoje são os caras, porque lá atrás eles não foram colocados de lado. E é isso que a gente precisa entender aqui. Se o Vasco contratar um treinador jovem, a certeza e a convicção que os processos estão sendo bem feitos dentro do clube, sim, estão. Eu sei que tem um monte de babaca que vai dizer, passa pano vocês, cara. Deixa de ser chato com esse discurso político que tem que morrer no Vasco, tem que acabar no Vasco. É o mundo de hoje, é o esporte de hoje, é o profissionalismo de hoje. Pessoas com cabeças arejadas, com planos, com ideias, com processos, que possam atrair gente que goste disso, gente que trabalhe, gente que se esmere, gente que estude, gente que use da tecnologia, da ciência. Claro, tendo sempre o componente do imponderável, da sorte. Isso vai acontecer na vida toda. Mas a condição de você acertar é muito maior se você fizer isso. E o mesmo em relação a jogadores. Não é fazer um time só de garotos. Não é um elenco de 30 jogadores só que a média de idade é 21 anos. Claro que não é isso. Mas é você entender que além de ser negócio, sim, é negócio. Entendam isso. Entendam isso. Porque, por exemplo, o Andrei Santos não deve ser vendido agora no meio do ano, porque a 777 quer cacifar, quer ter um jogador desse para formar um time competitivo. O Carlos Brasil falou isso na quinta-feira. Que sabe que não adianta ficar trocando time toda hora. Mantém um time 3, 4 anos, mas o Brasil é um país que vende. E eles vão fazer dinheiro, e outros virão. O Palmeiras já vendeu seus jogadores, muitos, e já contratou outros. Então, eu acho que a gente tem que entender que essa filosofia de trazer jovens depende primeiro do que vocês consideram jovens. Eu considero um jovem de 18 a 24 anos, que é uma ótima média, que tem um currículo, que tenham jogado em grandes clubes, que tem uma formação boa e que tenham qualidade e tesão, e entendimento de jogar num clube do tamanho do Vasco. E você pode ter 2, 3 jogadores, sim, nessa média,
Thiago Rodrigues, por exemplo, um goleiro de 27 anos. É uma boa média. É um jogador experiente, para uma defesa experiente, para uma defesa jovem, talvez, com o Anderson Conceição sendo mantido aí se o Vasco subir. Você tem no meio o Yuri, mas você pode trazer um volante mais jovem ainda. Mas você tem o Andrei, o Nenê é a parte, talvez o Nenê não fique, mas você tem o Palácios, que é um talento em 21 anos de idade. Você tem jovens na frente, como Figueiredo, como Peck. Você traz um centroavante de 24 anos, artilheiro do campeonato uruguaio, artilheiro do campeonato argentino, é ruim? Tenha currículo e é jovem? Não. Você traz um ponta agudo que tenha 23 anos de idade, que é uma revelação do futebol colombiano, tá ruim? Com os scouts trabalhando, a tecnologia, a ciência trabalhando, testes em cima desses jogadores. Mas aí você pega o Paulinho lateral do Sub-17 e o Paulinho do Bayer Leverkusen. Você tem um jogador da base criado e você tem um craque. Um jogador que tem um pouco mais de idade e que de repente complemente. Olha a espinha dorsal. Lembrem do time formado em 1996 para 97. O Vasco tinha o Carlos Germano, goleiro, que era um jovem. No início teve Felipe Alvim, que era jovem também. Chegou a ter Alessandro, chegou a ter Maricá, jogadores jovens, todos da base. Aí você tinha o Modivan, que era um jovem, mas veio do americano, uma aposta. Trouxe o Mauro Galvão. Felipe na lateral. Luizinho era um jogador mais experiente, montou ali. Você tinha Ramon e Juninho, que eram jovens que tinham sido contratados em 95, em meia confecção. Pesquisem aí que idade que chegaram Ramon e Juninho, garotos. O Juninho tinha chegado com 21, 22 anos no torneio de Toulon, em 95. Trouxe o Evaí, que era um experiente, e repatriou o Edmundo, que tinha saído em 92 do Vasco jovem e já tinha lá seus 25 anos. 26. Está dentro desse monte. Então você tinha um time montado por jovens, porque ainda tinha um Pedrinho, que podia estar ali e ganhou até posição. Você tinha um Nasa, que era um jogador jovem à época e que veio também como aposta. Você não tinha muito dinheiro. Hoje você tem dinheiro. Se o Vasco sobe, um Thiago Rodrigues não pode ficar para o ano que vem, um Anderson Conceição não pode ficar para o ano que vem, um Yuri Lara não pode ficar para o ano que vem. Você tem 3 já aí, um pouquinho mais experientes. Você traz 2 laterais, ou então usa o Paulinho do Sub-20 e traz um lateral esquerdo de 22, 23, 24 anos. Traz um baita de um zagueiro de 24 anos, 23 anos. Traz um volante de 19 anos, 20 anos, craque do futebol argentino, futebol uruguaio. Você repatria um Paulinho, por exemplo, da Alemanha. Traz um jogador que é um pouco mais pesado, que vai trazer a torcida junto. Traz um baita centroavante artilheiro do futebol paraguaio, sei lá. Dá força ao Figueiredo na frente. Você monta um time mesclado com jogadores de 21, 20 até 26 anos, 27 anos, tendo o Anderson Conceição talvez o jogador mais velho. E aí? E a 777 vai poder fazer negócio, porque se esse centroavante contratado do Paraguai de 23 anos fizer 40 gols no Brasil, eles vendem para o Barcelona. E tem dinheiro para pagar o que eles fizeram, e dinheiro gira dinheiro. É assim que tem que ser pensado. A gente tem que parar com esse discurso jurássico de que só mais velho, só jogador que jogou no Vasco, só jogador que... Para, gente. Para. Reciclem um pouco. Façam como eu. Se você é mais novo do que eu, sério, você tem que abrir a cabeça, abrir a mente. Não dá para essa equação que já deu errado várias vezes. Trazer jogador veterano, trazer jogador... Dá certo um ano e meio, 2 anos, no terceiro já toma. Tá aí o Atlético Mineiro, gente, que tá em viés de baixa. Teve um ano maravilhoso, mas já vai, porque o time cansa. O time cansa, não aguenta. Pensem nisso. Vamos pensar um pouquinho mais jovem, pensar um pouquinho mais arejado, aproveitar que amanhã é dia dos namorados, né? Pensar com mais amor nisso. Ter um treinador bom, jovem, capacitado, estudioso pra caramba, e que tenha um elenco mesclado, com poucos veteranos, alguns jogadores de meia idade e muito jovens, para a gente ter saúde, para ver o nosso time ganhar no fôlego, na corrida, na disposição. É assim que a gente precisa pensar o próximo ano, esse ano e os próximos anos do Vasco. E parem com esse discurso de que esse é uma porcaria, esses caras querem trazer isso, não vai agradar todo mundo. E entendam, ninguém vai fazer biquinho. Quem está lá dentro, a gente tem que confiar, ou então, gente, a gente vai torcer
pelo Golden State. O Golden State é o meu segundo time, mas no basquete. Eu sou Vasco. Pense assim. A gente precisa confiar em algum momento, porque se a gente não confiar também, babau. Grande abraço, bom dia para todos vocês. Daqui a pouco tem o Jean Faísca com o Faísca Tá On, lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau.